Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. E hoje nós estamos aí, vamos falar a respeito deste livro aqui, do Stephen King Revival. Bom, eu sempre fui fã, então vamos lá. Eu ainda tenho muitos livros a ler do Stephen King. O primeiro livro que eu mesmo li e completei dele foi o livro Jogo Perigoso, que eu particularmente gostei muito, e agora tem uma adaptação que foi lançada aí, que foi produzida pelo Netflix, recém lançado aí no Netflix, então se você tiver curiosidade pode assistir. Eu me surpreendi, mas na verdade eu já conheci Stephen King de cinema, então eu assisti muitos filmes que foram baseados nas obras do Stephen King, e particularmente eu acho a mente dele, a criatividade dele, a visão que ele tem de mundo, sei lá, e tudo aquilo que ele consegue criar de ficcional, fantástico. Então eu poderia citar um monte de coisa, mas como o vídeo agora especificamente não é sobre filmes, eu não vou citar, mas eu gosto muito das histórias do Stephen King. E aí eu achei que já estava mais do que na hora de eu começar a ler efetivamente Stephen King. Então no começo desse ano de 2018, fiz aí investimento aí de pelo menos aí perto de uns 40 livros que eu comprei nesse começo de ano. Falei, puxa, eu vou... E neste aí uma leva de Stephen King que eu pretendo estar conversando com vocês aí, né, nos próximos vídeos. Então um desses livros foi o Revival. Um dos outros livros que eu comprei também, devo comentar talvez num próximo vídeo, é o Bazar dos Sonhos Ruins, um livro de contos dele, que foram os dois que eu li neste comecinho de ano. Estamos em fevereiro. Foram os dois do Stephen King que eu li, mas eu na verdade estou com uma série ali do Stephen King, estou com a trilogia do Mr. Mercedes, e tá chegando o It aí também, que eu assisti o filme, mas não li o livro ainda. Tudo para ler e vamos que vamos. Cara, Revival, que livro espetacular. Eu li em questão acho que 2 ou 3 dias. Comecei a ler, ele já fala sobre um... E eu nunca tinha visto isso, né? Ele começa o livro falando sobre um chamado quinto elemento. E ele fala assim, ele é um grande escritor, né? Então ele fala assim, todo grande escritor, quando ele quer criar uma história muito louca, assim, seja né, um roteiro de filme ou seja um livro mesmo, ele deve ter um personagem aí, uma história que tenha várias reviravoltas e tal, um personagem que ele chama de quinto elemento. Quem é o quinto elemento? É um personagem essencial na história, e esse personagem nesse caso é o Charles Jacobs, que aparece aqui. E esse cara, ele não é o personagem principal da história, mas ele é essencial à história, ou seja, meio que sem ele a história não teria a mesma graça, vamos dizer assim. Ele é aquele personagem que faz a história ter reviravoltas durante a história. Então vamos dizer assim, a gente vê muito isso em filmes ou em livros, histórias que tem uma reviravolta no final, né? Não é o caso. Esse livro, ele tem assim, tipo, reviravolta, ele tem várias reviravoltas durante o livro inteiro. Então de repente você está caminhando num lance, Charles Jacobs, esse cara, aí você tem um narrador que, né, que está contando essa história desde os 6 anos de idade e até a fase aí adulta, até a terceira idade aí e tal. E esse camarada vai contando a história e tudo se inicia quando ele teve contato com Charles Jacobs, que é um pastor metodista que assume uma igrejinha no interior lá onde eles vivem, com a esposa, um filhinho, enfim, que todo mundo se encanta porque ele é jovem, ele começa a fazer atividades diferenciadas e que na verdade ele conquista os membros ali da igreja de uma maneira como o pastor anterior, né, que já era mais tradicional, não havia conquistado. E ele é assim apaixonado por eletricidade, por ciência, por um monte de coisa. Então você vai se envolvendo, né? E aí de repente eu não posso contar detalhes, é só porque a história é impressionante, mas quando sai de cena a figura do Charles Jacobs, você continua acompanhando o crescimento do personagem principal da história. O personagem principal da história é o Jimmy Morton. Então, quando o pastor sai de cena, no primeiro momento, né, continua se contando a história do Jimmy Morton, dos irmãos deles, da família dele, né, dos negócios deles, e assim, realmente é envolvente. E se você nunca leu Stephen King, primeiro que ele escreve de uma maneira muito assim, envolvente, depois que ele te faz entrar dentro dos personagens e da história de uma maneira que você se envolve assim, cara,
é impressionante. Então assim, a gente se envolve com a história, a gente se emociona com tudo que acontece. E aí o Charles Jacobs vai voltando em determinados pontos da vida do Jamie Morton, em reencontros e tal, e que bagunçam a história e que trazem aí umas coisas assim. Fernando, Revival é um livro de terror, é uma história de terror? Talvez um terror mais clássico. Eu não sei se eu sou um grande especialista em histórias de terror, eu já li algumas e assisti vários filmes, curto histórias inteligentes que envolvam a ideia do terror, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira que nos faça refletir, pensar, enfim. É o caso dessa história. Então o pessoal fala muito a respeito de alguns, assim como referência do Revival, por exemplo, a história da Mary Shelley, que é do Frankenstein, onde você tem várias metáforas que podem ser analisadas aí a respeito da vida e do espiritual, enfim, de várias coisas. É uma história que vai numa linha de um terror clássico, mas durante a maior parte da história você não vai ter isso assim, você não vai ficar aterrorizado ou com medo da história, mas a história mexe com algumas questões que no final das contas nos levam a questionar algumas crenças e nos levam a, sim, a algo que tende ao sobrenatural. Mas é impressionante. É impressionante a questão da crença, a questão a questão da crença, a questão da ciência, a mescla do que nós cremos da ciência e do que viria após a vida, talvez, o que seria realmente sobrenatural, os possíveis milagres, enfim. Eu não quero abrir muito mais da história porque eu acho que seria... eu estaria revelando coisas que é legal você perceber por si mesmo na história. Vale muito a pena ler. Eu estou cada vez mais apaixonado. Eu já era assim um aficionado por Stephen King. Eu curto agora muito mais e pretendo ler todos os livros dele. Dos livros que se transformaram em filmes, eu pretendo, dos filmes que eu já vi, ler todos os livros. Acho que vale muito a pena isso, tá? Fica a minha recomendação, fica o meu comentário rápido a respeito do livro Revival, tá? Não é um livro muito grande, não. Ó. Bom, vamos lá, nós temos aí, tirando a nota do autor, 371 páginas. Não é um livro muito difícil de ler, já que Stephen King, para quem conhece, sabe que Stephen King tem livros de 800, 900, 1000 e tantas páginas. Então é um livro que, olha, dá pra você ler de boa. Se eu li em 2, 3 dias, mesmo tendo uma leitura mais dinâmica e tal, eu acredito que você possa ler também, porque você vai ficar envolvido na história, você vai querer muito saber o que vai acontecer no final. Porque você não consegue imaginar no que vai virar isso, cara, até o final. Aonde a história vai te levar. Então tenho certeza que quando você começar a ler, você não vai conseguir parar. Beleza? Deixa aí os seus comentários, se você já leu o livro, se curtiu e ficou a fim de ler o livro, deixa aí também um comentário pra gente saber. Tá? Junte-se à nossa família, se você chegou aqui e está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu sou Fernando Gasparetto e obrigado por assistir o vídeo. Vamos manter contato aí. Deixe seus comentários, responderei. Ok? Grande abraço e até a próxima.